Bom dia para você, Tiago Melo. Um bom dia para o telespectador sempre ligado no Jornal do Piauí. Pois é, Tiago Melo, nós trazemos aqui esta informação lamentável. Os dois irmãos, viu? O Benedito e o Pedro. São professores de jiu-jitsu. Eles atuavam, eu digo assim, porque eles foram afastados, então, pelo o grupo chamado QG da Luta, né? Daqui a pouco nós vamos explicar mais sobre uma nota, inclusive, de repúdio que foi emitida, então, pelo o QG da Luta, que é um grupo aqui de Teresina, mas que atua também no interior do estado com aulas de jiu-jitsu. Os dois professores, sendo que somente o Benedito fazia parte, então, do quadro do QG da Luta, mas os dois foram afastados enquanto, de forma indefinida, né? Até o momento. Não tem ainda um momento do retorno dele para as atividades, mas de acordo com a nota, pelo menos enquanto perdurar aí, então, este inquérito policial. Então, Tiago, o fato foi o seguinte: é uma jovem adolescente de 13 anos, ela participava então deste projeto, e aí ela começou então a chegar em horários variados, né, na residência dela. Horários diferentes daqueles que costumeiramente ela chegava em casa. A família começou a desconfiar, houve inclusive mudanças de comportamento, inclusive da forma como ela se relacionava, principalmente com a mãe, e a família começou a levantar suspeitas de que algo estava acontecendo de errado. Nós temos o relato, Tiago Melo, inclusive com a voz distorcida, até para não identificar, da irmã desta jovem, né, da irmã mais velha dela, que relata como tudo aconteceu. As primeiras desconfianças e o comportamento da garota, que começou a mudar na medida em que ela começou este relacionamento com os dois irmãos, que são gêmeos, lá no município de União. Vamos ouvir o relato da irmã da vítima, por favor. Eu comecei a perceber porque ela teve uma alteração no comportamento, né? Ela ficou... ela não é tão fácil de lidar, ela tem um gênio forte, só que ela ficou pior, mais agressiva, principalmente com a minha mãe. Aí eu comecei a desconfiar, porque ela também deu uma mudança muito brusca no corpo dela. Aí eu perguntando pra ela o que estava acontecendo, eu comecei a pressionar ela mais ainda, né? Comecei a pressionar ela, ela pegou e disse: não, eu vou dizer, é porque eu tô me relacionando com uma pessoa mais velha. Aí eu perguntei: quem é essa pessoa? Tudo bem. Aí ela foi pro jiu-jitsu nesse dia. Quando ela chegou, ela se trancou dentro do quarto com a minha nora. E eu corri pra trás da porta pra escutar. Aí ela falou assim: a casa caiu. Fulana mandou mensagem me pressionando pra saber o que estava acontecendo. Eu fui obrigada a dizer. Aí a minha nora perguntou: mas você falou quem é? Ela disse: não. Ela disse: olha, você tem que comunicar que isso é uma coisa séria, isso não é brincadeira, né? Isso precisa ser tomadas providências. Ela falou assim: não, eu não falei, só falei que era uma pessoa mais velha, mas ela nem imagina que é os professores. Só que na cabeça dela, que ela tinha esse relacionamento, ela se relacionava com os dois e não sabia do outro. E ele sempre mandava mensagem para ela em visualização única, quando eles entravam em contato. Ela também chegou a relatar para a minha nora que nos campeonatos ele chamava ela para manter relação sexual com ela dentro dos banheiros. Isso eu fiquei sabendo no dia do depoimento da minha nora, que eu fiquei mais desnorteada. Olha, Tiago Melo, o exame pericial que foi realizado acabou constatando, né, que houve inclusive a conjugação carnal, então, dos irmãos para com esta adolescente de 13 anos. Os dois irmãos permanecem presos e o inquérito policial está em andamento, ouvindo as partes. De acordo com informações de próprios familiares, ela chegou também a tomar, inclusive, um medicamento, né, a chamada pílula do dia seguinte, né, para evitar uma possível gravidez. É um caso realmente absurdo, Tiago, porque nós sabemos da importância da prática, né, da atividade esportiva, das artes marciais, e o jiu-jitsu também faz parte desse contexto todo. Claro que esse foi um caso excepcional. Nós tivemos também, durante essa semana, a denúncia de um professor de uma escolinha de futebol também denunciado, né, a respeito de ter praticado um abuso sexual contra um atleta desta escolinha. Então fica o alerta para que os familiares prestem mais atenção no comportamento dos filhos que participam dessas atividades tão importantes, mas que infelizmente acontece este tipo de atitude lamentável. E eu volto com você, Tiago Melo.